Senhor Deus, nosso Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, nós te glorificamos por sua graça, por sua bondade, a sua fidelidade. O Senhor é fiel à sua palavra, aquilo que o Senhor já o disse através dos seus profetas, dos seus apóstolos, que ficou escrito para nós e nós chamamos a sua palavra. O Senhor a obedece, o Senhor não fala além dela, porque ela é santa e ela é eterna. Ela é a mesma coisa que o Senhor. Assim sendo, queremos tomar esta palavra, Pai, para o nosso coração e sermos revestidos desta palavra, não na velhice da letra, mas na novidade do seu Espírito que manifesta por meio desta palavra. O Senhor disse, quando estava em carne humana, as minhas palavras são Espírito e vida. Então nós queremos nesta noite este Espírito de vida, Senhor, vivificando os nossos corações,
curando as enfermidades, trazendo o problema para a solução para cada problema. Nós te rendemos graças por tudo, Pai. Estou feliz em ver o irmão Raimundo aqui nesta noite. Há poucos dias o Senhor o guardou, o livrou. Foi um acidente forte, mas as suas mãos estavam ali. Se não for o Senhor, o inimigo teria tragado. Como disse Davi, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, o inimigo já teria nos tragado vivo. E aqui estamos nesta noite, Pai. Então queremos te adorar, glorificar o teu nome, te enaltecer. Tu és maravilhoso, tu és santo, tu és benigno. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, Pai. Enche o nosso coração de alegria, de fervor, Pai, de gozo. Quando o livro foi aberto, expressa Apocalipse 5, houve um grande louvor, Pai. A sua palavra está sendo aberta. O Senhor já revelou ao sétimo anjo todo o segredo e tem feito isso aberto diante de nossos olhos. Isso é motivo de nós te adorarmos e dizer: digno és o Cordeiro que venceu, abriu o livro, desatou os selos, revelaste ao teu servo profeta, e nestas horas está revelando a tua amada igreja, a tua noiva, a tua esposa. Ó Senhor, o meu coração regozija neste momento. Que grande alegria é para o coração eleito poder contemplar esta formosura, esta maravilha. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Fale conosco, que o Espírito Santo, o Espírito do Cordeiro, o qual abriu a palavra e o único digno de abrir, possa trazê-la em realeza aos nossos corações nesta noite. Nós te pedimos isto em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 5, versículo 1 ao 7. Os nossos irmãos estão ligados conosco através da internet. Deus abençoe. Um abraço a todos. Me parece que está conectado o nosso amigo, irmão Pastor Séries. Deus te abençoe, Pastor Séries. Irmã Jânia, um abraço a vocês. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. E a todos os irmãos conectados através da internet, Deus nos abençoe. Apocalipse 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi outro anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de olhar, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos.
E olhei, e eis que estava no meio do trono, dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio, e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Amém? Amém. Vamos Apocalipse 10, 7. Podemos recitar juntos? Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Amém. Deus abençoe. Pode se assentar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Desejo deixar como título: quem é digno? Nenhum homem no céu, nenhum homem na terra. Amém? Quem é digno? Nenhum homem no céu, nenhum homem na terra. Ontem falamos um pouco de que o profeta disse no primeiro selo, onde ele deixou relatado nas suas pregações, que o livro, a Bíblia, ele é o livro inteiro selado, não é simplesmente Apocalipse, é o livro inteiro que é selado. É porque é interessado alguém até que Deus pudesse manifestar e abrir este livro. Então ele está selado. Nós lemos Apocalipse 5 e vemos que isto é lógico, o livro está na destra daquele que criou todas as coisas, e esse livro está selado com 7 selos, por dentro, por fora. E assim Deus então vem para manifestar este livro, a sua palavra, e prometeu revelá-la nos últimos dias. Então, dentro de alguns parágrafos do 3º selo, do 1º selo, perguntas e respostas sobre os selos, e depois iremos à brecha entre as eras dos selos para nós lermos e vermos a exposição que Deus trouxe e as notificou na voz do 7º anjo. Então, na voz do 7º anjo seria revelado. Revelar é dar-se a conhecer, é algo que está em oculto. Então, todo o plano de Deus que esteve oculto desde a eternidade, como disse Paulo, o mistério que esteve oculto por todos os séculos, agora é feito conhecido aos filhos de Deus. Todos os mistérios. Então, esse mistério de Deus em carne humana, o Deus eterno se tornar homem, Ele mesmo ser o Salvador, não ser 3 pessoas, como já tivemos aí um bom prelúdio com o irmão Raimundo, mostrando essa deidade, esta manifestação divina. E é a manifestação de Deus que foi um mistério. Continua sendo mistério aos incrédulos.
Para outros que dizem crer no profeta e até aceitou crer nessa deidade, nessa divindade corporizada, Deus descendo de sua glória e se fazendo humano, até aí aceitarem, mas depois não poder aceitar tudo o que diz o profeta. Oxalá se todos entendessem, todos pudessem crer. Mas isso é para os eleitos, disse o profeta de Deus. Então nós sabemos que o pecado assolou, entrou, derrubou o homem, derrubou Adão. Então o irmão Brana disse assim, no terceiro selo, parágrafos 32 e 33. Antes de Adão, não havia nada perdido. E depois de Adão, tudo estava perdido sobre a terra. E toda a criação que estava sobre a terra caiu. E tudo caiu com Adão. Atravessou o abismo de maneira que ninguém podia regressar. Deste modo, regressar de modo algum. Ora, quando ele perdeu, ele deixou este caminho. Ele não deixou nenhuma maneira de regressar. Quanto a esta pergunta feita a João o revelador, o profeta João estava na visão e viu estas coisas. E não havia nenhum homem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, nem parte alguma digno em sequer olhar para o livro. Veio, agora simplesmente pense nisso. Então o cordeiro veio à frente, tomou o livro. Agora foi pedido a João que não chorasse mais. Ele disse: eis o leão da tribo de Judá, tem vencido, e ele pode abrir, ele pode tomar o livro e abri-lo. Então ele voltou para ver o leão. Ele viu um cordeiro. O ancião disse: um leão tem prevalecido. Mas quando ele veio, ele olhou, era um cordeiro que vinha saindo do trono. Amém? Glória a Deus. No primeiro selo, então vemos o cordeiro saindo do trono. Já voltamos aí, vamos ao primeiro selo, no parágrafo 33. O irmão Brano disse: você vê que o livro realmente foi planejado e escrito antes da fundação do mundo. Este livro, a Bíblia, realmente escrito antes da fundação do mundo. E Cristo, sendo o Cordeiro, foi morto antes da fundação do mundo. E os membros de sua noiva, seus nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Mas ele foi selado e agora está sendo revelado àqueles cujos nomes estavam ali.
tudo a respeito disso. Que grande coisa. Amém? Ainda a mensagem, o selo de Deus, parágrafo 33 também. Agora, encontramos, antes que aproximemos disso, que não há ninguém no céu, não havia ninguém na terra, e ninguém debaixo da terra, que fosse digno de tomar o livro, ou de abri-lo, ou desatar os seus selos. Ninguém. João viu isto no Apocalipse, e estamos ensinando o Apocalipse agora. E João chorou. Mas houve um cordeiro, que tinha sido morto antes da fundação do mundo. Ele foi digno de vir, tomar o livro da destra do que estava sentado no trono, e abrir o livro e desatar os seus selos. E aquele cordeiro, lógico, era Jesus Cristo, o Filho de Deus. E agora, se Ele é o único que é digno, amém? Glória a Deus. Eu vou ler, depois a gente faz um comentário, né? Amém. Perguntas e respostas sobre os selos. 189. Agora, a Bíblia diz que ele foi morto antes da fundação do mundo, ou antes que o mundo fosse criado. E o seu nome, quando o livro do Cordeiro, quando o Cordeiro foi morto, para redimir este livro. Aqui está uma grande coisa agora. Isto pode causar estímulo. Veja, quando o Cordeiro, agora recordem, a Bíblia disse que naquele livro, quando o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo, para redimir cada nome que estava escrito naquele livro. Veio? Compreendeu isso agora? Vamos voltar ao primeiro selo. Parágrafos 23 e 28. Acabamos de encontrar, através das Escrituras, que não há ninguém, não há nenhum homem no céu, ou na terra, ou debaixo da terra, ou nunca houve, ou nunca haverá, que possa fazer isso. Somente o Cordeiro pôde fazê-lo. Então, explicações de seminários, seja o que for, que isto for, não significam nada, vê? Se necessita do Cordeiro para revelar. Isto é tudo. Então confiamos que Ele nos ajudará. Agora descobrimos também nisto que, tão logo João ouviu aquele anúncio para o parente redentor vir e fazer suas reivindicações, não havia ninguém que pudesse fazê-lo. Nenhum homem no céu, nenhum homem na terra, ninguém debaixo da terra, ninguém era nem mesmo digno de olhar para o livro. Apenas pense nisso. Ninguém, de modo algum, era nem mesmo digno de olhar para ele. Agora vamos então à brecha entre os 7 selos.
e as eras da igreja. Parágrafo 27. Agora, você fala sobre dignidade? Nem mesmo digno de olhar para ele, nenhum homem, em nenhuma parte. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. Parágrafo 39. Agora isto foi escrito misteriosamente, porque nenhum homem, em parte alguma, o conhece, somente Deus, Jesus Cristo. Vejam agora, este é um livro misterioso, é um livro de redenção. Nós entraremos nisto num instante. Agora nós sabemos que este livro de redenção não será totalmente entendido. Amém? Vamos guardar isso sempre. Agora, este livro de redenção não será totalmente entendido. Ele tem sido investigado através das 6 eras da igreja. Mas no final, quando o 7º anjo começar a soar o seu mistério, ele juntará todas as pontas soltas que estas pessoas investigaram, e os mistérios descerão de Deus, como a palavra de Deus, e mostrarão a inteira revelação de Deus. Então a divindade e tudo mais é estabelecido, todos os mistérios, a semente da serpente, tudo mais que for para ser revelado, está escondido. Agora recordem, nenhum homem no céu, nenhum homem na terra, papa, bispo, cardeal, presbítero, estatal, seja lá quem ele for, pôde romper esses selos, ou revelar o livro, senão o cordeiro. E temos conjecturado, presumido, tropeçado e inquirido. Essa é a razão pela qual estamos todos numa grande confusão. 54. Nenhuma denominação tem o direito à interpretação do livro. Nenhum homem tem direito de interpretá-lo. É o Cordeiro quem o interpreta. E o Cordeiro é aquele que o proclama. E o Cordeiro faz a palavra conhecida ao vindicar e trazer a palavra à vida. Veio? Exatamente. Observe. E não é revelado até 158. E João disse que ali no céu não foi encontrado nenhum homem digno, nenhum homem foi encontrado na terra que fosse digno, nenhum homem debaixo da terra.
que alguma vez viveu e morreu foi encontrado digno. Nenhum homem foi encontrado digno. 162. Ele pediu que o parente redentor aparecesse, se pudesse. Mas João disse: nenhum homem foi digno. 164. Mas esse tinha que ser um parente redentor. Nenhum homem, porque ali nenhum deles tinha sido redimido. Nenhum homem era digno de olhar para ele. Não. Então tinha que ser um parente humano. E ele procurou por ele. E ele não foi encontrado em parte alguma. E não havia ninguém, nenhum bispo, nenhum arcebispo, nenhum sacerdote, nenhuma hierarquia, nem nada que jamais, não havia nem mesmo santidade suficiente para olhar no livro. Isso é muito forte, mas isso é o que a Bíblia diz. Eu estou apenas citando o que o João disse, e a Bíblia disse que João chorou. 227. E então, orem a Maria tanto quanto vocês quiserem. Não havia nenhum homem no céu, nem na terra, nenhuma pessoa, nenhum ser, em parte alguma, que pudesse tomá-lo. João mesmo chorou por isso. Amigo católico, você não pode ver isso? Não ore alguma pessoa morta. 291. Quando toda a criação estava gemendo, ninguém sabia o que fazer. João estava chorando. Aqui vem o Cordeiro, venceu. E este livro estava nas mãos do dono original, porque o homem tinha caído e o perdeu, e nenhum homem era capaz de tomá-lo de modo algum, para redimir a terra. Nenhum sacerdote, papa, nada, como eu disse, mas o Cordeiro surgiu. Não Maria, não o santo isto, o santo aquilo, o Cordeiro surgiu. Então podemos dizer o Cordeiro, não irmão Brana. Isso não é nenhum sacerdote, nenhum papa, não é o irmão Brana também. O Cordeiro surgiu sangrando, imolado, tomou o livro da mão direita daquele que estava no trono. E quando eles viram, ali estava o Redentor e todas as almas sob o altar. Quando os anjos, quando os anciãos, todos viram isto. Quando isto foi feito, isto todavia está colocado no futuro. Nesta noite ele é o mediador, mas ele está vindo para isto. Vejam, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Amém? Louvado seja Deus. Então podemos, através desta leitura, pensar um pouquinho nesta grande graça de Deus, nesta manifestação. Temos que guardar coisas que são fundamentais, que não pode se esquecer. O homem pecou, ele perdeu o direito da vida eterna.
ele perdeu o domínio. Tudo o que Deus havia dado para ele voltou para Deus. Mas Deus, ele prometeu que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Então disse o irmão Brana ali a primeira promessa de salvação, onde Deus se faria homem para desfazer estas obras de Satanás. Então antes de Adão nada estava perdido, e depois da queda de Adão tudo está perdido. Então todo o processo, toda a humanidade crescendo, aumentando, nunca achou sobre a terra, nem debaixo da terra, nem no céu, homem que fosse digno de tomar esse livro. Então o que nós precisamos guardar para nós ter o elo, a ligação de como isto é feito por Deus, porque Deus pensou em si mesmo, salvando, não outro, não homem, não anjos, mas Ele mesmo, sendo o Salvador. Então Deus é Espírito, não é pessoa. Para Ele salvar, Ele se viu como uma pessoa, como um homem, como um ser humano. E assim então Ele criou as pessoas à sua imagem, os humanos, e este homem, feito à imagem de Deus, caiu. Que imagem? O corpo, o que se vê. Porque Deus é Espírito, o Espírito não se vê. Então Deus, Ele mesmo veio para manifestar-se. Ele veio reivindicar. Reivindicar o que? Aquilo que foi perdido, foi tomado por Satanás. Então o ponto que nós temos que achar, o ponto de partida, no qual lemos, no primeiro selo 33, o selo de Deus 33 também. O selo de Deus, o irmão Brana pregou no ano de 54. E o primeiro selo em 63. 9 anos de diferença. Podemos observar, né? E tanto o que ele disse em 54, ele disse a mesma coisa em 63. Que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, atentando para o selo de Deus 33, o profeta estava dizendo, estamos ensinando Apocalipse, e o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ele é Jesus, e Ele é o único digno. Então eu quero que os irmãos entendam, então, se Ele foi morto antes da fundação do mundo, quem? O Cordeiro, Jesus Cristo, Filho de Deus. Para que tenhamos o ponto de partida, porque nenhum homem era digno de tomar o livro, o direito da vida eterna que estava na mão de Deus, a ata da humanidade, do livro que foi perdido por Adão. Então logo nós encontramos Jesus Cristo nascendo aqui na terra. Como criança, brincou, cresceu, se tornou adulto, chegou a hora do ministério, de revelar Deus em sua pessoa, Deus se revelando na pessoa de Jesus Cristo. Então nós encontramos que João Batista, o profeta, ele disse, ele apontou a Jesus como o Cordeiro de Deus. Se nós analisamos
esta manifestação do Cordeiro de Deus, e se você puder entender e guardar com fé no seu coração, que este Cordeiro é o único que pode dar a interpretação perfeita em sua palavra. Não há homem que tenha o direito de fazer isso, disse o profeta, nós o lemos. Não há ninguém que possa interpretá-la, é só o Cordeiro. E o Cordeiro, manifestando, nele estava a vida. Então, como a parábola, nós podemos entender que o Cordeiro é o livro da vida. Paulo esclareceu isso em Efésios, porque disse Paulo que Deus nos predestinou nele. E mesmo em Apocalipse 5, no versículo 6, quando João olhou ao haver um cordeiro, ele olhou para ver um leão, ele viu o cordeiro, e o cordeiro tinha 7 pontas e 7 olhos, está confirmando a palavra que veio pela boca do apóstolo Paulo, o profeta Paulo, confirmando que nós estávamos no Cordeiro, aquele que havia sido morto. Então o Cordeiro, ele veio de onde? Da eternidade. Quando é que era para ser revelado os mistérios de Deus? Quando o Cordeiro deixasse o trono do Pai. Então, quando é que esse Cordeiro deixa o trono do Pai? Se você tiver bom senso, puder olhar com simplicidade, nós não vemos Jesus pisar na terra depois de sua morte e ressurreição. Ele manifestou após a sua morte e ressurreição através de seu Espírito. O seu Espírito Santo foi derramado no Pentecostes. O Espírito Santo veio trabalhando nas eras, mas para o Espírito Santo manifestar no homem, Deus tinha que reivindicar os direitos primeiro. Que direito? A vida eterna que nós perdemos. O que é a vida eterna? É o Criador. O Criador era a vida que habitava em Adão, então ele tinha vida eterna. Quando ele morreu, ele perdeu esta vida eterna, Deus separou-se dele. Então nós vemos Deus tipificando no Antigo Testamento uma oferta substituta. Logo lá no Éden, após o pecado, Abel ofereceu um cordeiro. E depois nós vemos, quando Israel estava preso no Egito, preso no pecado, na escravidão religiosa, preso no mundo, Deus mandou Moisés, e prestes a sair do Egito, Deus mostrou que tinha que ser debaixo do sangue. E ali estava a figura, outra vez, um cordeiro para cada família. Todos que matassem o cordeiro da família de Israel e aplicassem o sangue do cordeiro sobre a porta, eles estavam livres da morte. Então Deus está tipificando isto. Então nós vemos que Deus, prestes a tratar com os gentios, Ele manifestou-se como Cordeiro de Deus. Ele veio da eternidade, Ele veio do trono do Pai. E Ele vindo do trono do Pai, nós estávamos nele, como noiva, como filhos, como igreja. Paulo apresenta como noiva, somos apresentados como igreja. Em Apocalipse 5, nós estamos
foi mostrado em Apocalipse 5, nós nele, como as eras da igreja. Então ele tinha que nascer primeiro, ele tinha que vir da eternidade. Como Deus faz o quadro perfeito, é só olharmos em Adão e ver que Eva estava em Adão. Deus adormeceu Adão e tirou Eva. Por um Adão entrou a morte de todos, pelo primeiro, mas no segundo veio a salvação de todos também. Então, da mesma forma, Jesus, como segundo Adão, a sua noiva, a sua igreja, as 7 eras, estava nele. Então, se ele não viesse da eternidade e manifestasse como humano, nós não seríamos manifestos, porque a Bíblia diz que nós estávamos nele. Então, quando ele desce, ele nasce pelo ventre de uma mulher, ele, simbolicamente, ele nasce com o livro na mão. Então temos que guardar essas coisas. Só ele pode interpretar a palavra, ele revela a palavra, e ele estava revelando Deus. O 7º anjo está comissionado por Deus a revelar esses mistérios, esses acontecimentos que ficaram guardados desde Gênesis a Apocalipse. Esses mistérios, que mistério? O mistério do pecado original, a semente da serpente. Depois, o mistério de Deus se tornando homem. O mistério das 7 eras. Então, desde Gênesis até Apocalipse, ficou prometido ser revelado na voz do 7º anjo. Como Deus deixou prometido que ele salvaria e se manifestaria através do Messias. Então você pode ver isso simplesmente de uma maneira tão humilde. Quando o Cordeiro sai do trono do Pai, ele está fazendo as nossas reivindicações. Tudo aquilo que nós perdemos, Deus restituiu em Cristo Jesus. E o Senhor Jesus, após preparar a sua igreja, os nossos irmãos, a igreja primitiva, os primeiros apóstolos, aquele grupinho, Deus trabalhou com eles e logo Deus se derramou neles. Aquilo que Adão havia perdido agora estava sobre eles. É o Espírito Santo, é a vida eterna. E assim, Deus vem fazendo com cada um de nós. Então, para nós termos vida eterna, nós precisamos dele. Para nós caminharmos direito, correto, com esta palavra interpretada, nós precisamos dele. O Cordeiro é que interpreta, ele é a interpretação de Deus. Deus vivendo no seu templo, habitando nele, interpretando a sua graça e a sua misericórdia. E quando ele derrama o seu Espírito na sua igreja, ele faz a mesma coisa. Os seus filhos procedem da mesma maneira. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então esta é a manifestação, porque nenhum homem era digno, nenhum homem é digno. Não é irmão Brana o revelador. O revelador é o Espírito Santo que estava no irmão Brana. Amém. Os filhos de Deus não eram os nossos irmãos nas eras, era o Espírito Santo, o Espírito de Jesus em nossos irmãos. Nós não somos a noiva carnalmente falando, mas o Espírito Santo estando em nós, é isso que nos faz noiva. É isso que nos faz filhos.
É isso que interpreta a palavra de Deus. Mas você está com a sua atenção voltada para o Senhor Jesus. Amém? Amém. Então nós temos que ver que o irmão Branham foi comissionado em Apocalipse 10:7. Então já estava escrito que na voz do sétimo anjo revelaria estes mistérios, o segredo de Deus, estas coisas. O irmão Branham não está revelando a si mesmo e mostrando que ele é Jesus Cristo. Não, ele está revelando que Jesus Cristo é Deus. Ele revelou que ele é o Cordeiro que saiu do trono. E ao sair do trono, ele manifesta as eras da igreja, ele começa a romper os selos. Ele rompeu o primeiro selo, mostrou a primeira era da igreja, lá estava Paulo. Jesus Cristo, manifestado na pessoa daquele homem que pôde dizer: não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Não há nenhum homem digno, mas o Senhor se fez a nossa dignidade. Então hoje nós precisamos tê-lo em nossos corações para que Ele possa trazer esta manifestação de Sua palavra perfeitamente. E nós não podemos crer em parte desta palavra. Temos que crer nela totalmente. Temos que nos tornar a palavra 100%. 99% não serve. Eva errou em uma pequena coisa, e aquilo desandou tudo. E Eva é a igreja. Para nós ser a manifestação de Deus, o Deus manifestando em nós por meio da sua palavra, nós temos que ser 100% palavra. Por isso Deus disse: deixe o mundo, renuncie a si mesmo. Cada pontinha do mundo que ainda nos alegra, nos dá prazer de estar fazendo aquilo, não deixa Deus entrar em nossos corações. Que Deus nos ajude, irmãos. A hora é final. Não há ninguém no céu, ninguém na terra. Não havia ninguém digno de olhar para o livro. Mas veja, quando o Cordeiro, ele desceu, então ele é esse livro. Os nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro. O que é isto? Deus pegou um livro lá e ficou compilando os nomes? Não, disse o irmão Branham. Deus não precisa fazer isso, Ele é eterno. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o final desde o princípio. Ele sabe como vai suceder. Então, quando a Bíblia diz: nós fomos feitos nele, aí está o seu nome escrito no livro da vida. Como os homens ficam buscando razões, explicações. Quando nós olhamos em Apocalipse 10:7, na voz do sétimo anjo, seria revelado, então Deus já o disse isso desde a eternidade. Depois Ele notificou isso na voz de João, o profeta, que escreveu isso. Então já estava profetizado que na voz do sétimo anjo seria revelado esses mistérios. Como estava escrito que Deus manifestaria a cada anjo nas 7 eras. Então eles ficam buscando razões e querem dizer que Jesus desceu em 63 e pôs o pé na terra e outro no mar, entregou o livro ao sétimo anjo. Que falta de pensamento! É só ver
já estava prometido por Deus que na voz do sétimo anjo isso ia suceder. Não tem parte alguma mostrando que o cordeiro está entregando o livro ao sétimo anjo. Já está profetizado. Mas então nós sabemos se está profetizado, então já foi entregue, está determinado que será revelado na voz do sétimo anjo. Não é isso verdade? Não temos que fazer conjecturas. A Bíblia disse que assim seria. Mas podemos ver que quando o anjo forte desce, põe o seu pé na terra e o outro no mar, é só olhar que o anjo forte é o mesmo cordeiro. Quando Jesus estava na terra caminhando, ensinando os religiosos, ensinando os políticos de seus dias, o pé na terra, sistema político, um pé no mar, no sistema religioso, ensinando a todos o verdadeiro amor, a misericórdia. Então sabemos que nele estava o pacto, porque ele morreu por nós. Então o livro de Apocalipse, capítulo 5, está trazendo este relato. Quando chegamos em Apocalipse 10, é o acontecimento, aquilo que aconteceu, o cordeiro com pacto, pisando na terra. Então ele está com o livro aberto, porque a partir da sua manifestação, ele é o livro, e ele está selado com 7 selos, e estes 7 selos que nós temos, em partes, as 7 eras, em partes, não os 7 selos completamente. O irmão Brana disse que cada mensageiro foi um selo, mas cada mensageiro foi um selo para as 7 eras. Porque quando nós tomamos o 5º selo sendo aberto, nós vemos almas debaixo do altar. Então aí não faz parte dos 7 anjos. Precisamos entender isso. Então nós vamos entender isso ainda, porque passaremos ainda por isso. Nós estamos tratando do primeiro selo. Então, dentro do primeiro selo, o profeta B expressou que nenhum homem era digno de olhar para o livro, nem de o ler. Apocalipse 5. Então vemos o Cordeiro de Deus, Deus se tornando o nosso parente, ou seja, ele se tornando homem como um de nós, para morrer e assim tornar tudo isso possível. Amém? Amém. E essa é a interpretação da palavra de Deus. É assim que o profeta pregou. E é nisso que nós estamos firmados. Podem dizer o que quiserem, até achar que estamos com doutrinas novas. Não pense isso em seu coração. Leia a mensagem e deixa Deus te mostrar. E não se esqueça que sem o Espírito Santo nós vamos simplesmente fazer conjecturas. Simplesmente vamos ter pensamentos, vamos ter interpretações. Mas o Senhor Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. Então é hora, irmãos, de clamarmos a Deus, buscá-lo de todo o nosso coração. Nós lemos, o irmão Brana disse que esse plano de redenção não será totalmente entendido. Será totalmente entendido aos eleitos, porque este plano de redenção nos traz fé de arrebatamento. É o plano que Deus fez, e Ele revela aos seus escolhidos. Ele revela aos seus eleitos. Os seus eleitos não fazem conjecturas. Os seus filhos sabem que só o Cordeiro é digno. Não há nenhum homem, nem na terra, nem no céu, em lugar nenhum, mas somente Ele.
E Ele já tornou isso possível. Ele saiu do trono do Pai, Ele morreu, Ele manifestou selos, Ele abriu selos, Ele já revelou. Então agora é hora da igreja estar pronta, vestida com esta palavra revelada, na qual Deus prometeu que Ele faria isto. Amém. E nós temos, por graça e misericórdia de Deus, temos tido o privilégio de receber isso em nossas mãos. Deus te abençoe com estas ricas bênçãos daquele que é digno, aquele que venceu e abriu o livro e está revelando a cada um de nós. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te glorificamos, te rendemos graças, porque Tu és maravilhoso. O Senhor ainda é o mesmo e trabalha em simplicidade. Manifesta-se em nossos corações, Senhor. Dá-nos graça para prosseguir. O Senhor já reivindicou todos os nossos direitos. Nos ajude então, Pai, a lutarmos contra a nossa carne, contra o sangue, e estarmos cheios, revestidos da sua bondade, do seu amor, da sua misericórdia. Como noiva eleita, aquela que tem o prazer em ouvir a voz do esposo, ouvir a voz do grande Criador. Ela tem o prazer de fazer a sua vontade. Nos ajude, encha-nos de graça e humildade, Pai, de revelação. Não deixe o espírito de rebeldia tomar o coração de seus filhos e assim encontrá-los brigando contra a sua palavra. Posiciona-nos e tome conta de cada um de nós. Nós te pedimos isto em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos em paz. Tenha uma feliz semana abençoada na presença de Deus.